Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Podemos dizer assim, graças a Deus estamos aqui, e pode chegar um dia que nós não estaremos mais, né? Mas até aqui nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E assim nós estamos aqui. Então, hoje eu quero aproveitar bastante o tempo, nós vamos falar de um assunto que, todo assunto da Bíblia é importante, né? Mas tem assunto que é mais ainda importante para nós, né? A Bíblia, toda a Bíblia é Deus falando conosco, mas o que eu acho que a gente pode falar assim, o que é tão importante é assim, a gente saber o que é que nós podemos fazer para captar o que Deus está falando, né? Esse é o lado que eu quero mostrar para os irmãos. Deus fala, mas será que nós estamos ouvindo, né? É esse que é o problema, né? Deus fala e alguns estão ouvindo, outros estão ouvindo, passa por alto e depois um dia terá que ouvir de novo, mas nós queremos ouvir agora. Amém. Nós queremos estar seguros que nós estamos ouvindo o que Deus está falando agora. Quer dizer, nós queremos ouvir a palavra do Deus presente, do Deus hoje, Jesus Cristo hoje. Então, essa palavra que nós queremos ouvir. Como eu coloquei esse título aqui, será uma grande decepção no dia do rapto. Por quê? Então, aí nós vamos falar por que vai ser essa grande decepção. E então, vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia, aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 6, do 6 ao 18. E depois da oração, eu creio que nós vamos ler também, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 9, também, isso é depois da oração. Vamos começar aqui no verso 6 do livro aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 6. E está escrito assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos orar, vamos lembrar dos irmãos que estão doentes também, nós vamos lembrar de todos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. O Senhor tem nos dado tanta oportunidade, tantos cultos, meu Deus, tanta pregação, Senhor. Meu Deus, tanta mensagem. Assim nós podemos dizer que o Senhor tem feito tudo por nós. Meu Deus, e o que nós estamos fazendo, Senhor?
Assim nós queremos pedir misericórdia a Ti, Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, Senhor, no final deste caminho, Senhor, no final desta jornada. Nós estamos aqui no fim de todas as coisas. Nós olhamos, Senhor, até onde nós podemos ver, Senhor, até onde os nossos olhos podem enxergar, até aonde os nossos ouvidos podem ouvir. Nós podemos dizer que o fim do mundo já está aqui. Meu Deus, não resta muito, tudo estará terminado para sempre. Assim, meu Deus, nós queremos, Senhor Deus, que a nossa alma permaneça com vida eterna. Meu Deus, e a vida eterna está exatamente, Pai, no sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Meu Deus, o Senhor como Filho veio aqui como um homem para salvar as nossas almas. Meu Deus, para dar-nos uma oportunidade para a vida continuar. E assim nós pedimos misericórdia, Senhor, ajuda, Senhor, fazer somente aquilo que é do Teu agrado. Senhor, e quando nós errarmos, Senhor, que o Senhor entre em ação, a mais rápido possível, Senhor, para que nós nunca venhamos cruzar a linha da misericórdia, Pai. Assim nós pedimos para cada irmão, para cada irmã, para cada filho do Senhor, que estão ao redor do mundo, não só por esses que estão reunidos aqui, Senhor, mas cada filho do Senhor, que está neste mundão, Pai. Meu Deus, em muitos passando necessidade, meu Deus, muitos sofrendo, Senhor, talvez faltando alimento. Meu Deus, mas nós pedimos, Senhor, que supre a necessidade de cada um, Pai. Meu Deus, e ajuda os Teus filhos, aonde quer que eles estiverem, Senhor. Meu Deus, que eles nunca deixem de servir a Ti, Pai. Meu Deus, que eles nunca deixem de honrar a Tua palavra. Assim nós pedimos por nós também, Senhor. Meu Deus, lembrando do irmão, Pai, William, meu Deus, que ainda está no hospital. Meu Deus, os médicos já fizeram a cirurgia, Senhor. Agora, meu Deus, ele está em Tuas mãos, Senhor. A recuperação dele está em Tuas mãos. Meu Deus, que todos os seus órgãos voltem a funcionar normalmente. Que o Senhor dá vida, Pai, em todos os seus órgãos, para que ele volte para casa, Senhor, com saúde. Meu Deus, que cada dia que passa ele terá mais e mais saúde, Pai. Meu Deus, para que ele possa viver uma vida tranquila aqui na terra, Senhor. Assim nós pedimos também pela irmã Michele, Senhor. Ajuda ela, Pai. Dá ela força, Senhor Deus. Ela já tem passado por muitas lutas. Está passando novamente. Meu Deus, mas que ela possa ser recompensada por Ti, Senhor. Meu Deus, aquelas crianças ali também, Senhor. Que ela tenha uma noite abençoada, assim como nós pedimos para cada um de nós. Meu Deus, assim nós pedimos por cada filho. Meu Deus, por cada pessoa que está internada, por cada pessoa que está doente. Meu Deus, que o Senhor visita cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós Te pedimos, Pai. E agora, Senhor, nós estamos aqui, Pai, e queremos ouvir a Tua voz. E eu creio que o Senhor falará conosco, Senhor. Meu Deus, ajuda cada um de nós para que nós possamos ouvir a Tua voz. E que o Senhor possa me ajudar mais uma vez a não falar nada que contraria a Tua vontade, Senhor. Mas que tudo que seja falado seja na Tua perfeita vontade. Senhor, perdoa cada um de nós. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, por favor, irmãos. Na quinta-feira eu estava pregando aqui, claro que vem poucos irmãos, mas eu estava pregando um assunto aqui, e a gente sempre, às vezes eu comento com minha esposa, ela às vezes fala alguma coisa sobre o caso do rapto, né? Às vezes ela até estava comentando assim, aí o rapto quase não está sendo falado, né? Mas aí,
Quando às vezes a gente escuta uma palavra e ajuda a gente para pregar, né? Porque a gente tem que entender que não é tanto falar sobre o rapto. O caso é ter revelação do que é o rapto, sabe? O principal é a gente ter a revelação e saber o que significa esse rapto, sabe? Porque falar sobre ele, todo mundo fala. Falar que Jesus vem nas nuvens buscar um povo, todo mundo fala. Mas quem é que vai? Sabe? O problema é esse. Todo mundo sabe, todo mundo espera que vai encontrar com ele. Mas quem é que vai encontrar com ele? É aqueles que sabem e conhecem esse processo. Há um processo na terra hoje, preparando as pessoas para encontrar com ele. E nós queremos estar nesse processo, entendendo o que significa isso. Porque ninguém vai chegar lá sem ter esse conhecimento de que o que é esse rapto. Mas nós temos aqui, como quinta-feira eu estava pregando aqui, nós temos a Bíblia aqui, ó, nós temos uma Bíblia. Eu poderia colocar essa aqui dentro, ó. Hoje nós temos uma Bíblia revelada. Tá? Quer dizer, a Bíblia, a parte nossa é o que está no meio. Aqui. Essa parte aqui é nossa, hoje. Sem essa parte aqui, ninguém vai no rapto. Todo mundo vai ficar. É isso que nós temos que ter entendimento do que significa esta mensagem. A Bíblia todo mundo conhece, até o diabo conhece. Sabe? E muitas mensagens, até o diabo está conhecendo a letra da mensagem, mas da revelação dela só os crentes verdadeiros é que conhece. Sabe? Porque até a mensagem o diabo também já está conhecendo muito dela. Mas queremos entender uma coisa, precisamos de entender. O rapto é uma revelação. O rapto é uma revelação. E nós precisamos entender o que significa essa revelação. Sabe? Porque falar dele, todo mundo fala. Sabe? Ou podemos até dizer, não existe, como o profeta chegou a dizer, não existe essa palavra rapto. Sabe? Ou arrebatamento, ou rapto, uma coisa assim, não, sabe? Mas hoje nós já temos podemos olhar na capa e dizer que o rapto. Mas não é só isso. Nós queremos entender o que significa este rapto, para poder sair da terra. Porque se é uma revelação, nós vamos entender como é que nós perdemos o rapto. Perdendo a revelação da palavra. Aí nós perdemos o rapto. Mas se você acompanhar a revelação da palavra, você está no rapto. Nós vamos mostrar aqui pela mensagem. Eu já falei muito sobre isso, desde que essa mensagem chegou na Terra. A gente tem que entender isso. O principal revelação da palavra, ela aconteceu exatamente quando quando muitos não sabem o que é fim da era. Muitas pessoas não sabem o que é fim de era. As pessoas sempre estão pensando, o fim da era é quando as pessoas morrerem. Não. Deus não considera pessoas, Deus está considerando a sua palavra. Que as pessoas pensam assim, o fim da era seria o fim do nosso ser. Não, fim do nosso ser, o fim do ser humano aqui vai até a Terceira Guerra Mundial. O fim da era significa assim, o poder de Deus sendo trabalhado durante as eras. E como é que Deus trabalhou? E como é que Deus está trabalhando? Esse que você tem que colocar isso em sua mente. E nós estamos na era de Laodiceia, que nós chamamos de era pentecostal. Por um lado, quando você diz era pentecostal, aí você vai lembrar dos dons. Quando você fala no conhecimento que nós temos, era de Laodiceia, aí você já pensa só nas coisas ruins do mundo. Mas, às vezes, a pior coisa que tem é rejeitar a mensagem que está aqui. Porque o mundo está na situação que está e vai piorar. Mas a pior coisa é rejeitar a mensagem que está aqui hoje.
Não existe nada pior do que isso. Porque ao rejeitar a mensagem, a alma nossa vai para o inferno. Sabe? Então não é só olhar o que o mundo está fazendo e o que está no mundo. É olhar o que Deus está fazendo hoje fora da era de Laodiceia. É isso que nós temos que entender. E a mensagem está aqui, ó. A revelação está aqui. Se nós não entendemos, você vai culpar Deus? Não, tem que culpar eu e vocês. Nós somos culpados. Deus não tem culpa de nada, porque Deus revela a sua palavra e quem passar por alto está perdido. Sabe? Porque, olha, o povo acostuma muito. Você sabe que o povo acostuma muito. Quando abre uma igreja nova ou uma religião nova, as pessoas fazem aquele alvoroço e depois vai esquecendo. A mensagem do mundo está desse jeito. Quando a mensagem chegou no Brasil ou no mundo, foi um alvoroço. Parecia que o que parece que a transformação seria no outro dia. Mas a coisa não é como nós pensamos, é do jeito que Deus deixou. Aqui. Parecia que era no outro dia. Todo mundo ficou alvoroçado, mas não aconteceu o que estava na mente, aí a maioria já se foi embora. Mas está acontecendo o que Deus disse. O que Deus falou está aqui. E não vai mudar. O que Deus falou é que vai acontecer. E nós temos que acompanhar essa revelação que está acontecendo na terra, porque através dessa revelação um dia nós encontraremos com Ele nos ares. Irmãos, eu posso até dizer uma coisa. Existe 2 poderes que é de Deus. Um poder vem nas nuvens. Aquele poder é o próprio Deus em um corpo. Jesus já subiu num corpo glorificado para encontrar conosco. Ele é o próprio Deus. Existe outro poder que é Deus aqui na terra, que chamado Filho do Homem, que é Deus em espírito, trabalhando na palavra para preparar o povo para encontrar com Ele. É o mesmo Deus na terra, é o mesmo Deus que vem encontrar conosco. Só que aqui Ele é a palavra e lá Ele é um corpo. Enquanto Ele é a palavra, Ele está trabalhando comigo nessa carne, ou com vocês. Quando Ele vem nos buscar, é porque Ele já trabalhou nesse corpo e muda primeiro a nossa natureza e depois Ele muda o nosso corpo para encontrar com Ele nos ares. Vocês acreditam que a palavra de Deus está certa? É dessa maneira. Deus está aqui preparando o seu povo para encontrar com Ele mesmo nas nuvens. Então não tem nada de homem no meio. É Deus aqui e Deus lá esperando o povo. É o mesmo Deus. Só que lá, aquele corpo, Ele já pagou o preço por nós quando Ele viveu num desse aqui, ó. Romanos capítulo 8. Ele veio, Ele não era pecado, mas Ele fez, pagou o preço por cada um de nós. Ele morreu como um pecador. Ele não era um pecador, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Então esse é quando Ele andou lá para me ajudar nesse que Ele está andando agora dentro. Um dia Ele andou num corpo vindo de uma mulher. Naquele Ele pagou o preço por mim e por vocês, para que quando acontecesse que eu estivesse vivendo, vocês estivessem vivendo agora, aqui, Ele estava dentro desse aqui, dando ânimo para mim, para me encontrar com Ele lá do outro lado. Amém. Agora esse não vai, mas o Deus que está aqui vai. Amém. E o Deus que está aqui vai, mas num corpo glorificado. Amém. Para encontrar com Ele mesmo um corpo glorificado. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso, vamos dizer assim, o próprio Criador que está aqui para dar um corpo para nós, para encontrar com Ele. Porque Ele mesmo ali, como rei, por exemplo, que Ele vai ser na terra aqui, sendo nós a rainha, quer dizer, Ele é o
o rei, vamos considerar assim, o rei e ela é a rainha, a esposa. E ele é o esposo e ela é a esposa. O esposo já tem um corpo glorificado, mas a esposa ainda, ele está trabalhando nela. Ele justifica, sabe? Ele santifica e ele glorifica o corpo da esposa. Então, quando a esposa estiver glorificada, ela vai encontrar com ele nos ares. Isso que nós temos que entender. Ele está trabalhando aqui. Através de quê? Através da mensagem da hora. Por exemplo, deixa eu ler uma mensagem aqui. Deixa eu ler aqui, para os irmãos verem uma coisa. Deixa eu procurar uma parte aqui. Veja aqui, escute bem a mensagem Festa das Trombetas. Só no parágrafo 127, escute bem. Caminharemos na luz, formosa luz. Um passo de cada vez, Senhor, aproximando-nos mais dele. Sim, filhos da luz, aceitem sua palavra, mantenham-se caminhando e observe mais ser revelado. Estão vendo? Quer dizer, se você começar bem, você vai chegar bem. Se você não ir bem na revelação, você não chega lá. Porque o rapto é uma revelação. O rapto é o próprio Deus na terra. É o próprio Deus aqui na terra. E você tem que saber que todo crente só chega a receber a palavra por revelação. Desde o primeiro crente, Abel. Sabe? Aí chegou no meio da Bíblia, ali tinha um Pedro. Sabe? Um Pedro. Que teve essa revelação. Quem dizem ser o filho do homem? Lá fora. É um dos profetas, é João Batista que ressuscitou. E vós, o que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas veja aí a resposta, veja aí a revelação direta. E Judas estava ouvindo aquela mensagem. Judas ouviu isso que Jesus falou. Mas o que Pedro falou, e ouviu o que Jesus falou. Jesus voltou para ele e disse: Pedro, não foi a minha carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu te revelou isso. Então, quem é que te revela a mensagem da hora? O mesmo Pai que está em mim. Porque ele disse: eu vou e volto, estarei convosco e em vós até o fim do tempo. O mesmo Pai que revelou nele para morrer no nosso lugar é o mesmo Pai que está morando em mim para conhecer a mensagem da hora. Está vendo? Deus está em mim. Vocês creem que Deus está em vocês? Amém. Pois é. São João 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não é que terá, você já tem a vida eterna. Como que você recebeu? Através do sangue que foi derramado. Como que você conheceu o que você tem? Pela palavra revelada. Você sabe que você tem porque você recebeu a revelação. Ou então vai ficar. Então você não vai crer que é um Deus que vem, é um Deus que já está aqui. É esse Deus que vai nos tirar da terra. E esse Deus não deixa você errar. Esse Deus não deixa você perder a revelação. Porque é Ele que conhece tudo. É Ele que conhece a mensagem da hora. Sabe? Porque esse mesmo Deus que está em nós já viveu nos pentecostais. E Ele já salvou esses pentecostais e já foram. Agora Deus não salva pelos dons, Deus salva pelo doador dos dons. E Ele é a própria pessoa, vivendo nas pessoas hoje. Então Ele não salva pelos dons, mas Ele agora é o próprio Deus vivendo hoje para te mostrar a revelação principal, que é o Filho do Homem na terra. Agora, não vai pensar que Filho do Homem é William Branham, não. Filho do Homem na terra é Jesus na terra.
Então, deixa eu ler aqui, deixa eu ver aqui. O que nós temos que entender, assim, que Deus, quando Ele tem que fazer alguma coisa, Ele tem que revelar através de um homem. Aí sim, agora não é o homem que é Deus. É a revelação que vem pela boca do homem que é Deus. Tá? Então aqui, deixa eu ler de novo, começar aqui. Diz assim: filhos da luz, aceite sua palavra, mantenha-se caminhando e observe mais ser revelado. Não o deixe, não importa o que alguém diga, fique ali mesmo com isto e apenas continue caminhando com isto e observe isso, expor-se e revelar-se a si mesmo. A palavra é uma semente no tipo certo de solo, produzirá segundo a sua espécie. E notem Apocalipse 10, 1 a 7. Aí você vai saber o que é a revelação. Então note o que está escrito em Apocalipse 10, 1 a 7. O anjo forte desce. E esse anjo forte é a própria revelação da palavra. Mas ao mesmo tempo que o anjo forte desce, no verso 7 diz: e na voz do sétimo anjo, vocês vão ouvir a verdade. Entendeu? E na voz do sétimo anjo, vocês ouvirão a verdade do anjo forte. Porque, irmãos, nós temos que entender isso. A Bíblia, ela é completada com a mensagem. Vocês notem que nós já falamos, o William Branham já falou muito sobre as 3 Bíblias. Primeira Bíblia, o zodíaco. Segunda Bíblia é a pirâmide de Enoque. Mas a pirâmide de Enoque não tinha a pedra de coroa. A terceira Bíblia é a Bíblia que nós temos. Mas em Apocalipse 6, você nota ali que em Apocalipse 6, a primeira parte foi revelada do selo? A primeira parte, mas Jesus disse que haveria os 7 trovões, porque o livro estava escrito por dentro e por fora, quer dizer, Apocalipse 5. O livro era escrito por dentro e por fora. Por fora é o que nós temos. E o que estava por dentro? Quer dizer, o que nós temos aqui na mão, né? E o que estava por dentro? Aqui, ó. A parte de dentro era para aqueles que estavam vivos para encontrar com Ele. Está vendo? Essa parte que estava lá em cima era revelada para aqueles vivos que, quando Ele descesse, ouviria Ele mesmo falando. Porque Ele mantinha o livro na mão, os 7 trovões. E João ouviu, mas não pôde escrever. Não é que João não ouviu. João ouviu, mas a voz disse: você não vai escrever isso, você vai só escutar. Mas no dia da voz do sétimo anjo, ele vai escrever isso para o povo na terra. Tá? E aqui está os 7 trovões, aberto a algo que só Deus sabia. Porque esses 7 trovões, João veio aqui para a terra. Veja a humildade de João. Olha as 3 cartinhas de João. João não falou nada dos 7 trovões. Só diz assim: Deus é luz. Porque ele foi lá e viu que Deus é luz. Mas não falou nada, porque Deus falou: você não vai escrever nada. E nem vai falar nada, porque tem um último mensageiro que só ele pode falar. Viu? E aqui foi guardado. João voltou no anjo e pegou o livro e comeu. Mas do verso 11 diz: importa que seja profetizado outra vez. Está aqui a profecia. Aqui, ó. Importa que ela seja profetizada outra vez a reis, monarcas e tudo. E por isso, quando William Branham chegou, alguém disse assim: mas como? Você não sabe nem ler direito. A sabedoria sua, como você vai pregar para reis e monarcas? Ele disse: eu não sei. Deus falou que vai acontecer. Não sei como não, mas Deus falou que eu vou fazer. E aqui está. Aqui está essa mensagem, que vai condenar até o Papa.
e muito mais pregador da mensagem, muito mais gente da mensagem. Vai condenar até o Papa, essa mensagem aqui. Vai condenar o mundo todo, mas salvar alguns que crê na mensagem, sabe? Eu quero ser um deles. Nós queremos ser um deles, tá? Nós queremos ser um deles. Então, agora eu voltar aqui para os irmãos. Eu quero ler algumas mensagens e depois eu vou ler aquelas que nos apertam mais, tá? Tem umas aqui que aperta bastante, tá? Mas vamos aqui. Agora, não é que quanto mais, a gente tem que entender isso, irmão. No passado foi assim. A coisa era apertada, mas quem era crente mesmo. Quem era cristão era. Não importa se a coisa aperta, sabe? Com os próprios discípulos, chegou a falar com Jesus: Senhor, mas se é assim, então o homem não pode nem casar. Ele disse: tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. Para Deus tudo é possível. Para nós é difícil, mas para Deus nada é difícil. Então, vou ler aqui para os irmãos ver uma coisa, a mensagem do rapto. Como nós estamos falando sobre o rapto, né? Então, escute bem. 34. Aí o tem você. De novo vemos a cegueira passando por alto as coisas de Deus, como se não tivesse nenhum significado para eles. De novo. A cegueira passando por alto. O que está sendo passado por alto hoje? A revelação da palavra. Porque muitos, não a Bíblia, não. Sim, a Bíblia, mas a Bíblia aqui está revelada na mensagem. Você pode dizer, porque aqui em cima ele disse assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não é a Bíblia? Mas é uma revelação aqui. Aí o tem, de novo, passando por alto. Quer dizer, a cegueira da era, passando por alto a maior revelação da palavra. Agora, se a gente não tiver cuidado, nós vamos ler a mensagem aqui, essa cegueira pode nos atingir, desde que você perde a revelação da palavra. Se você tiver revelação, nada te atinge, porque você passa em qualquer lugar. Você consegue sair do outro lado e encontrar com ele nos ares. Sabe? É isso que nós temos que entender, viu, irmão? E estou enriquecido de nada, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí ele diz, Apocalipse 3:17. Aí eu tenho você, de novo vemos a cegueira passando por alto as coisas de Deus, como se nada tivesse nenhum significado para eles. Escarnecem da verdade. Isto é o que diz a Bíblia. Porém, para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Aleluia. Está vendo? Para a noiva é uma revelação. E ela conhece a revelação. Porque quem não vai nessa primeira ressurreição, não obterá essa revelação nunca. Pode até obter o papel da mensagem na mão, mas a revelação somente aqueles que vão na primeira ressurreição. Tá? Então diz, porém para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação, e isso é revelado a ela. É uma revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Agora, isto certamente é uma revelação, porque revelação é fé. A gente não pode ter uma revelação sem ter fé. Fé é uma revelação porque é uma coisa que tem sido revelado a você. Não a igreja. Não a igreja. Todo mundo que está sentado nos bancos no mundo hoje, não é a igreja nesse ponto, mas a noiva,
Aonde estiver parte da noiva, ela terá esta revelação. Tá? Essa revelação. Então diz aqui, veja aqui, vamos continuar. Fé é uma revelação porque é uma coisa que tem sido revelada a você. Fé é algo que tem sido revelado a você, assim como foi a Abraão. Agora, o que fez com que Abraão recebesse a fé de rápido? A manifestação daqueles 3 homens. Esses 3 homens que chegou diante de Abraão em carne humana. Foi aquela revelação que fez Abraão ser transformado. Nenhuma das outras. Ele apenas ia recebendo revelação como as eras. Justificação, santificação, e esses eram os momentos que ele passou na vida. Mas chegou um dia que aquele que trazia essas coisas chegou diretamente e falou com ele. Eu sou Deus. Quer dizer, eu vou comer com você e provar que hoje, agora você vai, Sara vai ter o filho. Em nenhuma das outras manifestações, Deus falou isso. Mas daquela vez ele diz, agora eu vim cumprir a promessa e Sara vai ter um filho. É a mesma coisa hoje, agora eu estou aqui e vocês vão ser transformados. Porque esta é a verdade. Então, fé é uma revelação que tem sido revelada a você, assim como foi com Abraão. Quem poderia passar por alto, como se nem mesmo houvesse sucedido, tudo que vinha contra o que já lhes havia sido revelado? Agora, fé é uma revelação de Deus. A igreja é edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro faz aí ele vai falando sobre outro ministro. O corpo inteiro de Jesus Cristo recebe essa revelação. Não importa onde estiver um membro do corpo, recebe esta revelação, porque revelação é uma só. É uma só. Essa revelação vem diretamente no corpo, para o corpo. E o corpo, esse corpo de Cristo tem Deus dentro. Os membros do corpo de Cristo já têm o próprio Deus dentro para receber esta revelação. Deixa eu ir mais, vamos mais, né? Vamos mais aqui. Eu quero que os irmãos vão entendendo, por isso que eu pego mensagem. Porque mensagem para mim é aquilo que está escrito na mensagem, Senhores, é este o tempo? Aquela mensagem, quando Deus revelou aquela mensagem a William Branham, primeiro Deus apareceu para ele, sabe? Apareceu na visão de 7 anjos, já era dando uma revelação, e naquela mensagem, o próprio Deus disse assim, armazena alimento, porque eles vão precisar desse alimento. Aqui está o alimento. Armazena alimento, porque eles vão precisar deste, não de outro. Não algo misturado, contaminado, mas deste que é limpo. A mensagem é limpa. Sabe? Como nós podemos dizer assim, essa é a farinha de Eliseu para colocar na panela, para matar o mal que está na panela. Agora, se começar outra panelada, de onde vem a farinha? Porque se começar outra panelada dentro da mensagem, de onde vem outra farinha? Se essa é a última parte. Então, quem perder essa, jamais terá. Aí vai ficar aqui, né? Então, vamos aqui, escute bem. Eu quero que os irmãos entendam isso aqui, porque isso aqui é perfeito para aqueles que são perfeitos em Jesus Cristo, né? É claro. Nós não somos perfeitos, mas Ele, sendo perfeito, nos dá essa perfeição que vem através da palavra. 53 da mensagem, contagem regressiva, pregada em 1964. Eu vou ler a outra também aqui, que foi pregada antes. Mas vamos aqui.
A era do astronauta. Escute bem aqui, o que a gente já pregou e o William Branham já pregou nessa outra mensagem. Para alguns novos na mensagem, eu vou explicar como. Tudo isso começa na era de Lutero. A era de Lutero é justificação, John Wesley é santificação, a era pentecostal é batismo do Espírito Santo, a era nossa é o Espírito Santo mesmo. Tá? Então aí vocês vão entender. O que aconteceu na ciência no tempo de Lutero? A carroça, o carro de boi. Então, era isso que aconteceu, mas Deus tinha uma mensagem de justificação. O que aconteceu na era de John Wesley? O carro movido a gasolina. Está vendo? O carro movido a gasolina. Então, era um poder maior da ciência, mas Deus também tinha um poder maior, que era a santificação. O que aconteceu na era pentecostal? Aconteceu um avião na era, no sentido da ciência. Mas o que aconteceu na era pentecostal foi os dons. Então eles subiram mais, eles começaram a falar em línguas e tudo mais. Essa é a era pentecostal. Mas tinha o avião também que já estava passando nas nuvens. Mas o que aconteceu depois? O astronauta. E o astronauta, o poder que governa ele, a pessoa entra dentro dele e há um poder que faz com que ele sobe. Não é isso? Pois é. Mas o que aconteceu no sentido espiritual para nós? O próprio Jesus aqui, como grande astronauta, está aqui para nos tirar da terra e sair daqui e passar por cima de tudo. Esse é o poder que está aqui. O poder do astronauta, no sentido da ciência, todo mundo sabe. Sair uma vez, foi lá, voltou para a terra, mas sem saber nada. Mas nós vamos sair daqui, não vamos voltar para a terra sem saber nada, vamos ficar sabendo tudo. Porque nós vamos sair pelo poder de Deus e vamos voltar para a terra pelo poder de Deus também. Isso depois do milênio, né? Vamos lá. Então, 53, a era do astronauta, estamos vivendo na era do astronauta. Tão certo quanto Deus tem testificado pelos acontecimentos naturais, lá, assim Ele está testificando disso agora, que se temos alcançado o astronauta, Deus tem alcançado o que Ele prometeu alcançar nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4. Está vendo? Malaquias 4 haveria uma mensagem para revelar algo fora da era, né? Então vamos. A única coisa que ele tem que fazer é ter alguém em suas mãos que possa se libertar dos aviões, automóveis, seja lá o que for. Não olhar para trás ao que era isto, porém, mais poder para elevá-lo mais alto. Elevá-lo à presença de Deus, elevá-lo para ali onde todas as coisas são possíveis. Aleluia. Você viu que tem alguém na mão para fazer isso. Mas às vezes o alguém na mão está querendo deixar a mensagem para lá. Sabe? Está até desistindo da mensagem, quando a mensagem já é o poder de Deus na terra. As pessoas estão pensando que a mensagem é um papel comum. A mensagem é Deus falando conosco, é Deus em ação. É Deus em ação. Por isso que a gente vê o profeta falando sobre aquele homem que não era nem um israelita, ele era um gentil, ouvindo o que Jesus estava falando, e outros que eram israelitas, ou outros ouvindo aquilo e rejeitando. E chega um homem e diz, olhando e prestando atenção no que Jesus estava falando, ele chega um ponto de dizer, olha, eu tenho autoridade na terra, tem soldado que eu mando e ele vai, eu falo com ele para vir, ele vem, sabe, o outro fala com ele e faz isso, sabe, quer dizer, eu tenho, mas o Senhor tem mais autoridade do que eu.
A autoridade do Senhor é tão grande que o Senhor falar uma palavra, o meu criado vai sarar. Está vendo? É isso. Então é isso que nós temos que entender. William Branham viveu nessa terra e Deus usando aquele homem para provar que o poder de Deus estava na terra. Todas as coisas que aconteciam, ninguém podia fazer aquilo. Ninguém, sabe? Mas Deus usava um homem tão simples que acontecia coisa que não era aquele homem que fazia, era Deus fazendo. Quando ele mesmo, às vezes, chegava no púlpito e falava assim: eu estou agora em 2 mundos. Pensou? Eu agora estou em 2 mundos. Porque ele estava no nosso mundo, ao mesmo tempo Deus que estava nele mesmo, estava vendo o outro lado, que só Deus podia ver. Então eu agora estou em 2 mundos. Mas aquele Deus estava vendo coisa que William Branham não podia ver. Mas ao mesmo tempo aquele mesmo Deus usava a boca de William Branham e falava: olha, está acontecendo isso e isso em tal lugar assim assim. Aí que vocês vão descobrir a coisa, né? Não era o William Branham, mas o mesmo Deus que estava em William Branham falava aquelas coisas. Como aquela mulher mesmo, ele falando daquele irmão dela que estava em outro país. Eu os vejo em outro país. Ele tem isso, isso e isso. Quem é que vê uma coisa em outro país? Deus. Mas estava usando um homem. E aquele homem não é Deus. Esse homem não é Deus. Mas aquele que estava vendo aquelas pessoas lá no outro país é Deus. E é esse Deus que está aqui agora para tirar o povo. E nós precisamos de entender isso. Nós, antes que Deus nos leve, quem sabe o povo ainda não sai da terra e nós vamos talvez ir para um caixão. Quer dizer, nós precisamos de mostrar isso para vocês. Antes que a gente desce para um caixão, mostrar essa verdade para vocês. Que Deus está aqui. Que a mensagem não é um segundo plano. A mensagem não é um segundo plano. A mensagem não é a segunda pessoa, não. A mensagem é Deus falando diretamente com as pessoas. Porque a maneira de pregar aí, a mensagem, ó, para lá. Mas a mensagem é Deus falando hoje. Você não pode colocar ela em segundo plano, não é o primeiro plano de Deus hoje, para as pessoas saírem da terra. E quem crê dessa maneira sai, quem não crê fica. Por isso que vai haver muita surpresa. Por quê? Porque não está crendo na mensagem, está pondo a mensagem em segundo plano, sabe? Eu, irmãos, olha, tem dia que eu fico pensando assim, dá vontade de pregar dia e noite. Tem dia que me dá vontade de pregar dia e noite. Quando eu vou pegando mensagem, olha, se eu fosse pegando mensagem, pegando aqui, ó, eu fazia uma pia de mensagem assim. Porque o resultado para nós está aqui na mensagem. A fé para o rapto está nas mensagens. Não é em outro lugar não. Sabe? A fé para o rapto está nas mensagens, aqui, ó. Tem uma mensagem, eu só anotei aqui, por exemplo, aqui. Irmãos, como nós estamos falando sobre... Deixa eu ler mais um aqui, depois eu vou... Eu falei que ia ler uma escritura, nem li, mas vamos aqui. Deixa eu ler, só para os irmãos entenderem. Já li várias vezes, mas só para os irmãos entenderem o que está acontecendo agora. E você tem que sair daqui crendo que Deus está em você. Se você rejeitar isso, você não vai no rapto. O Deus que está em você te tirará. Você pode estar dormindo. O dia que o rapto acontecer, ó, seu corpo pode até ficar dormindo aqui, mas você vai acordar lá do outro lado.
Por isso que eu não trouxe a mensagem, mas eu anotei que o nome da mensagem, depois Cristo é revelado na sua própria palavra. Depois que eu ler aqui, os irmãos me lembram, para mim ler o que eu anotei aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra. A palavra Cristo significa a palavra ungida da hora. Sabe? Por isso que a pessoa tem que entender, Filho do homem, Cristo. Por exemplo, Filho do homem, ele nunca vai encontrar conosco como Filho do homem nas nuvens. Ele encontra conosco como Filho do homem na terra. Porque Filho do homem é uma palavra saindo da boca de alguém, falando com alguém. Sabe? Então, Filho do homem está aqui. Filho prometido é quando ele vem buscar. Aí ele vem buscar um povo já redimido e glorificado. Aí já não é mais nesse corpo. Aqui ele está falando conosco nesse corpo. Mas o dia que ele vier, nós encontraremos com ele em outro corpo, tá? Então vamos aqui. Depois eu quero ler a parte que eu anotei. 98. Escute bem aqui. Eu estou mostrando o quadro. Quando Deus apareceu nos dias de Abraão, era um homem com pé cheio de poeira. Deus apareceu lá em 3, andando, e Abraão viu que os pés estavam cheios de poeira, falou, chega, eu vou lavar os pés, seus pés e tudo mais. Aquele era um homem, Deus, um homem, para comer um bezerro, comer bolo que Sara fez, e depois que o almoço terminou, ele disse, Abraão, sabe o que eu vim fazer? Vim cumprir a promessa. Sara vai ter um filho. Sabe? E foi o caso que a noiva, é claro, que às vezes vinha um pensamentinho lá, porque a fraqueza é muito grande, né? Na Sara também foi, mas só que a circuncisão era do homem, e ela estava circuncidada em Abraão. Então ela não morreu e também Deus não levou em conta aquilo. E hoje, esse homem não é Abraão, o homem que está aqui é Jesus Cristo. Amém. A noiva mesmo que tem algumas coisinhas, mas ela está em Cristo. Amém. Ela vai. Não vai olhar as coisinhas que estão sendo feitas. Ele já perdoou ela. Amém. Então vamos aqui. Alguém me falou e disse, você teve um sonho, irmão Brana? Quer dizer, Deus levou o William Brana na 6ª dimensão, aonde está a criação original. Ali, ele chegando ali, veja que ele não foi no corpo dele, ele ficou deitado. O corpo dele ficou deitado. Mas Deus levou ele numa visão assim, no sentido assim, Deus mostrou ele lá. E ele aqui. Aqui ele era um homem deitado na cama junto com a esposa. Lá ele era a pessoa original que foi criada. Lá naquela criação original, ele viu as mulheres de cabelo comprido, bem vestida, os homens, todo mundo descalço e todo mundo bem vestido. Lá. E ele até queria ficar lá. Mas o anjo falou, não, mas você tem que continuar pregando lá embaixo. Está vendo? O corpo dele estava aqui. O corpo dele não foi lá. Ele estava lá em teofania também, juntamente com aqueles que estavam em teofania. Sabe? E ele deitado aqui. Então, a pessoa perguntou, irmão Brana, você teve um sonho? Quando você viu aquele lugar? Eu nunca tive sonho algum. Eu estava lá de pé, lá em cima, olhando para baixo. Viu aqui? Eu estava lá, olhando para baixo, onde eu estava deitado na cama. Talvez eu estivesse sonhando na cama. Talvez eu estivesse sonhando na cama. Mas eu estava aqui em cima, olhando para baixo, para mim mesmo. Ele simplesmente me deu uma pequena viagem de astronauta naquela manhã, mostrando-me para onde eu iria. E é por isso que ele chegou, ele disse, eu vi todos vocês lá.
Está vendo? Porque Deus tem uma testemunha na terra. Ó, deixa eu voltar aqui de novo. Eu gosto de ler, eu sei que fica difícil para vocês entenderem, mas graças a Deus eu entendo, eu vou expressando um pouquinho para vocês, tá? No 56. Por que ele está falando assim, ó? Deus me deu uma viagem de astronauta lá. Porque ele estava representando a sexta dimensão aqui para nós. Sabe? Ele estava representando, quer dizer, olha, eu fui lá, Deus me mostrou, e eu posso dizer para vocês o que é aquele lugar. Então aqui, 56, mas eu gostaria de saber se pudéssemos voltar às páginas do livro de Deus nessa manhã, ele estava pregando de manhã, e vermos o que a igreja parecerá naquele tempo, ver as realizações que Deus tem feito. Como os acontecimentos na terra sempre estão representando algo que vem de outro lugar, mas quando isso toca na terra, é normalmente numa condição pervertida, porque está no mundo de trevas e pecado. Aqui, está vendo? O veio, mas então há uma verdadeira representação nos estados espirituais da outra dimensão. Em estar na terceira dimensão, ele não estava vivendo, não era aqui? William Branham, a terceira dimensão é matéria, é onde nós estamos vivendo. Então a sexta dimensão tem sua representação, e estou feliz por isso. Vocês estão entendendo? Quem é que está entendendo? Está entendendo, né? Está vendo? Quer dizer, Deus... Quer dizer, na verdade que nós estamos na terceira dimensão, que é matéria, mas Deus levou ele lá para representar algo da sexta dimensão aqui na Terra. E poder dizer a verdade, eu não estava sonhando não, eu estava lá mesmo. Tá? Então vamos continuar lendo. Mostrando-me para onde eu iria. Isto mostra que o seu radar indicará exatamente onde isso está. O seu radar. O radarzinho está aí dentro de vocês. O radarzinho chama Espírito Santo. É isso que vocês têm que entender. Tá? Então disse aí, agora, isso mostra que o seu radar indicará exatamente onde isso está. Agora, não sou eu. Viu? Não sou eu, é ele. Está vendo? E o William Branham não deixava a coisa passar. Não vai pensar que sou eu não, é ele. Então não vai pensar que é o William Branham que está fazendo essas coisas, não, é dele. É Deus aqui na terra. Não sou eu, é ele. É seu espírito em você, crendo naquela mensagem. Agora, quem é que está crendo na mensagem? O Espírito dele em vocês. Em nós. Então, quem é que está aqui? Deus Espírito e Deus Palavra. As minhas palavras são Espírito e vida. Viu aqui? Então, agora, deixa eu voltar de novo. É Ele, é seu Espírito em você, crendo naquela mensagem. E é o Espírito Santo aqui de pé onde estou, e você crê nisso, e assim isso faz contato. Tá vendo? E quem duvida? Então quem duvida faz contato com o inferno, né? Porque quem crê faz contato com o céu. É o que nós temos que entender, tá? Então, isso faz contato. E aqui vem isso diretamente de volta, sua resposta. Astronauta, amém. Quão maravilhoso. Sim, Senhor. Tem uma, eu não sei se é essa ou a outra que eu li, fala, o grande astronauta que está aqui é Jesus. Você não precisa ter medo, não, é só entrar. Entre em Cristo. E que o dia que ele for embora, você vai embora com ele. Isso então a outra mensagem, eu só anotei, é Cristo
Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu anotei algumas palavras aqui, se os irmãos quiserem ler depois, está no parágrafo 68 e 69. Ele diz assim, falando da manifestação dos 3 anjos, desses 3 poderes, que nos Estados Unidos eles falaram que era disco voador. Quando apareceu, vocês lembram que quando apareceu aquilo era disco voador por todo lado, que apareceu não sei o quê, apareceu não sei aonde, sabe? Eles achavam que era um disco voador, mas era o poder de Deus na terra. E um desses disquinhos é o que ele vai falar aqui. Um dia um desses poder vai te pegar aqui na terra. E será peles e ossos e cabelo deixado, e você será transformado. Então não é um poder que vem, é o poder que já está aqui. Lê lá que os irmãos vão entender isso. A mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, 68 e 69. Então um dia um desses poderes vai tomar a pessoa e será deixado pele, cabelos e ossos, e nós seremos transformados. Então, provando que Jesus falou a verdade. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Tudo ficará. Para que o cabelo daqui? Eu não disse agora mesmo que o William Branham viu as mulheres de cabelo comprido lá? Então Jesus disse, outras palavras, você pode perder desse cabelo. Lá o William Branham chegou lá e passou a mão, ele disse, mas lá eu estou careca e aqui eu tenho todo o meu cabelo. Está vendo? Não é que vai levar esse daqui não, esse aqui foi só usado aqui como um paletó velho. Esse corpo aqui é um paletó velho só para reconhecer a palavra de Deus. Mas Deus vai nos dar um paletó novo, que nunca vai rasgar, nunca vai ficar velho. Isso significa um corpo novo, para nunca mais envelhecer, nunca mais ter um pensamento errado, nunca mais pensar em doença, nunca mais pensar assim, e o dia de amanhã? Não haverá um amanhã, é uma eternidade. É eterno. E eu creio que nós estamos perto de chegar esse momento. Então vamos aqui. Que agora eu quero... eu tenho tanta mensagem aqui para ler, mas vamos mostrar um quadro. Por exemplo, você crê que tudo que a mensagem falou é verdade? Amém. Eu creio. Tudo que a mensagem fala é a verdade. Porque não é o homem que disse, é Deus que falou. Sabe? Então, tudo que está na mensagem, mesmo que seja difícil, mas você tem que entender que é a verdade. A mensagem está aqui, como eu comecei a falar, a mensagem está aqui há anos aqui, e isso significa que muitas pessoas já partiram. E cada dia vai embora um que crê na palavra de Deus. Muitas pessoas, porque, olha, irmãos, tem que entender, tanto quem que está partindo, tem que crer em cada pedacinho da palavra. Parte e vai embora e espera o dia da transformação. Ele vai embora, mas ele vai crendo na verdadeira revelação da palavra. Para ser transformado, tem que crer. Então, isso vai acontecendo até ficar o mínimo. Vocês estão vendo que dificilmente entra um? É claro que um irmãozinho vai batizar domingo já. Mas por quê? Porque é poucos, mas vai chegando aos poucos, vai reconhecendo a posição e vai chegando. Mas você nota que vai partindo para ficar exatamente o que o profeta falou. Eu duvido, ou em várias mensagens disse assim, haverá talvez 500 pessoas vivas para ser transformadas no dia do rapto. Está vendo? Agora, os outros vão
partindo. Eles vão, de vez em quando vai um irmão, aquele irmão é um eleito de Deus. Mas para cumprir a palavra, porque Deus não pode mentir, o que Deus disse é a verdade, então isso tem que ir diminuindo até ficar vivo para ser transformado poucas pessoas. Vamos começar por aqui, vamos. Só para vocês verem que qualquer palavra contra a mensagem a pessoa está equivocada. A mensagem está certa. A mensagem está certa, então vou ler várias mensagens, porque eu estou vendo o tempo passar, nem vou pregar um outro assunto, mas eu quero ler aqui para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. Escute bem aqui. Sede. A mensagem chama Sede. 243. Querido Deus, pensar nas decepções do julgamento, quando pessoas que viveram uma vida limpa, boa, santa e a igreja tão fiéis quanto podiam e perdidas. Viu aqui? Mas era fiel à igreja, não era fiel a Deus. Esse que é o problema. Às vezes é fiel ao pastor, mas não é o fiel ao sumo pastor. Porque nós temos que ser fiel a Ele. E nós temos que ter esse conhecimento, que só Ele é o Salvador. Nós não temos que ser fiel ao pastor, nós temos que ser fiel ao sumo pastor, ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. É claro que isso é um outro lado, mas não joga isso para o seu pastor, não. Creia na mensagem, porque a mensagem é Jesus na terra. E Jesus você não pode danificar a palavra, porque Jesus é a palavra. Você não pode crer no seu pastor se ele estiver pregando errado. Deixa eu, agora lembrei de outra aqui antes de continuar lendo. Escute bem aqui, nessa mensagem aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui, ó. Não é nessa não, é aqui. Deixa eu procurar uma mensagem aqui. Eu creio que está aqui. Não sei se eu vou encontrar, né? Acho que é essa aqui, ó, que está aqui. Escute bem aqui, ó. Influência. A mensagem chama influência. Parágrafo 172. Não coloque sua confiança num homem. Quando aquele homem deixa a palavra de Deus, você deixa o homem. Sabendo, você deixa o homem, permaneça com Deus, Deus é a palavra. Tá? Então, qual é a desculpa que nós vamos ter? Se nós temos mensagem. Tá vendo? Quando o homem deixa a palavra, deixa o homem, continua com a palavra. Então, vamos lá. Então, o caso aqui, pessoas que viveram vida limpa, santa e tudo mais e perdida. Como é que uma pessoa pode viver uma vida santa, limpa e perdida? Sabe? Mas aí o problema vem a falta de revelação daquilo que estava acontecendo. Então ele disse assim, pensar naqueles fariseus como eles, desde garotinhos foram treinados na palavra, cresceram através das escolas e tudo mais, santos. Tinham que ser, ou seriam apedrejados até morrer. E Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Como Israel desceu ali embaixo no Egito, deixa eu ler só mais embaixo aqui, ele falando sobre Israel, porque ali, ó, Israel creu em Moisés, não foi? Israel creu em Moisés, porque se não cresce, eles não tinham saído. Mas chegou lá no deserto, desobedeceu a palavra. E pereceram no deserto. Não foi só o corpo, não pereceu a alma, por não continuar na palavra. Então, podemos crer que Deus enviou um profeta, mas descrer na mensagem. E aí? Mas meu pastor falou isso, mas o pastor que desceu do céu falou outra coisa. Então, vamos lá. Então, ele disse aqui, nós vemos, Pai, falando, hoje eu saltei uma parte só para a gente
Nós vemos, Pai, que quando o esperma, os genes de um homem se ajunta com a mulher, há somente um de 1 milhão. Isto, está vendo? É reconhecido. Um germe do macho encontra o óvulo fértil da mulher, a fêmea, e outros milhões perecem. Foi 1 milhão, 2 milhões que saíram do Egito. 2, Josué e Caleb, entraram na terra. 1 de 1 milhão. É verdade ou não é? Ou é mentira? Verdade. Saiu 2 milhões do Egito. Só homem, fora criança, mulher, foi 600 mil que saiu e 2 entraram. Josué e Caleb entraram. Mas por quê? Porque eles permaneceram na palavra. Deus falou ali com Moisés, ele disse assim, ó, em Caleb há um espírito diferente. Qual é o espírito diferente que estava em Caleb? O Espírito Santo? Não era um espírito de dúvida, é o Espírito Santo que não duvida de nada. O Espírito Santo não duvida da palavra. Então, aí ele continua. Entraram na terra, 1 de 1 milhão. Pai, eu tremo quando penso nisso. Pensar que através do mundo hoje, 500 milhões de cristãos, que seriam 500 se tu viesse nessa noite. Ó Deus, que possamos lembrar que cada palavra de Deus permanece uma lembrança, nós devemos crer nela, devemos obedecê-la. Está vendo? Deixa eu ir passando aqui para a gente chegar num assunto aqui mais. Veja aqui, agora deixa eu ler algo aqui ainda. Escute bem aqui. O que eu quero que os irmãos entendam é isso aqui, ó. A semente da discrepância. Quer dizer, uma semente que não acredita na palavra. A semente da discrepância. Então, começando aqui no parágrafo 72, diz assim: finalmente rompeu o Pentecostes, saíram de tudo isso. O que sucedeu então? Eles correram bem, o que lhes impediu? Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram, voltaram para a mesma água suja, voltaram à discrepância e a fazer organização. Vocês tiveram que comprometer sobre a palavra. Você viu? Não está aí hoje assim? O ministério fulano de tal. Só existe um ministério hoje, do Filho do Homem. Não é ministério de Belmiro e fulano de tal, não. É ministério do Filho do Homem, está sendo pregado na terra, e esse ministério vai tirar um povo da terra. E mais nada, e mais nada. Então diz aqui, organizações vocês tiveram que comprometer sobre a palavra, e cada vez que Deus envia algo novo, vocês não podem recebê-lo. Isso é certo. Discrepância novamente. E notem como eu disse outro dia, essa primeira casca que sai dessa raiz, entra as folhas e sobe até a bola. Então volta para dentro do talo novamente e sai. Aquela pequena casca de trigo quase parece com o próprio trigo, quer dizer, a era pentecostal, né? Aqueles que estão próximos. E nós pensávamos que era, porém, quando você abre, não há nenhum trigo ali de modo algum. É somente um protetor pelo qual cresce o grão. E isso morre também. E a vida sai disso e entra no grão. Notem assim que eles chamam as igrejas que saíram. Está vendo? A vida só vai permanecer no grão. O verdadeiro grão é Cristo, é Deus aqui na terra. E se nós temos o mesmo Espírito que está em Cristo em nós, nós somos esses grãos verdadeiros também. Mas somente esse grão é que vai se tornar vida. A casca
no sentido, tem que morrer também. Essa aqui também que está sendo usada para proteger o grão. Então a casca vai ficar. Mas o grão verdadeiro obedece cada pontinho da palavra de Deus. Vamos mais. Nós verificamos hoje que as nossas assim chamadas igrejas, até mesmo os nossos pentecostais, nós saímos, nós não poderíamos ser satisfeitos, nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos, tudo surgiu, nós tivemos que ter isso, nós tivemos que ter aquilo, nós tivemos que ter outro grupo. E esse sujeito se levantou e disse, ele vem sobre uma nuvem branca. O outro diz, ele vem sobre um cavalo branco, certo? Nós faremos 2 grupos. Está vendo? O que é isto? A semeadura da discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpreta a sua própria palavra. Viu o quê? Então, não adianta. Não, ele já veio aqui, ó. Ele está interpretando sua própria palavra. Quando ele vem, ele interpreta sua própria palavra. Então, deixa eu aqui, sua própria palavra. Quando ele vier, vamos esperar até esse tempo. Captem. Falando sobre isso, você nem mesmo captem a mensagem do dia. Sempre apontando para o que Deus fará ou para o que Ele tem feito, e ignorando o que Ele está fazendo. Esta é a maneira que nós trazemos discrepância nisso. Viu aqui? O perigo que nós corremos. Por isso que quando está errado, está errado. Deus está certo, e qualquer homem, seja eu, seja lá quem for, tiver errado na mensagem, está errado. Deus está certo. E é a mensagem certa que vai nos tirar da terra, tá? Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Eu quero ler aqui, eu ia ler na quinta-feira, mas eu não li. Eu não li aqui, o que Billy Graham, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu acho que ainda tem uns 20 minutos ali ainda, eu acho que eu anotei aqui a semente de Abraão, 26 a 28, só para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. Como eu disse, eu posso até citar, Billy Graham um dia falou que o eleito, o diabo tinha enganado o eleito, né, nessas palavras, o profeta diz, o eleito nunca será enganado. Nunca. E já tinha enganado. Não, o eleito nunca foi enganado, nem no céu e nem na terra. O eleito sempre sai na frente. Sabe? Lá, o diabo entrou em cena, trouxe um grupo, mas os eleitos ficaram. Aqui na terra, o diabo entra em cena e Deus entra em cena e o eleito sai na frente de novo. Não tem jeito. Então nem vou ler aqui não, quero acompanhar outras mensagens aqui. Então vamos aqui, para os irmãos ver no mesmo assunto que eu estou lendo. No mesmo assunto, eu tenho muitas mensagens aqui, mas eu só leio talvez essas aqui. Umas 3 aqui, sabe? Liderança. Escute bem a mensagem liderança, 296. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, e por favor, incline seus corações ao mesmo tempo, você o fará? Eu quero lhes fazer uma pergunta. Você realmente já se examinou para Deus? Você sente que não está onde você não deveria estar? Nessa hora? Porque o rapto poderia vir a qualquer hora, e virá. Seria somente se aquela afirmação que fiz poucos momentos atrás é verdade. Haverá somente cerca de 500 pessoas no rapto que estão vivas e serão mudadas. Vocês notaram o que ele disse? Vivo. Porque as outras mensagens ele diz, vocês não podem ver que o rapto está acontecendo cada dia?
E essas pessoas desaparecendo? Está vendo? Então, cada dia que passa, vai um embora para cumprir a palavra que Deus falou aqui. Ó. Vai partindo, até ficar o mínimo. Que esse mínimo, quando sair, ninguém ficará sabendo nada, vai descobrir depois. Sabe? E aí é que haverá choro e lamentos, quando descobrir que realmente o rapto aconteceu. E você sabe qual o sentido que vai, o maior sinal? Moisés e Elias pregando na Palestina. É isso. Quer dizer, naquele tempo o profeta chegava até falando assim, mas será? E essas guerrinhas, será que o rapto não aconteceu e nós ficamos? E vai ser desse jeito, sabe? E a única coisa que vai mostrar que o rapto aconteceu é Moisés e Elias pregando na Palestina. Deus livra nós de ver. Mas eu estou mostrando o quadro, tá? Porque nós estamos aqui enfrentando isso aqui e queremos aceitar a verdade exatamente para fugir dessas coisas terríveis que virão. Porque será terrível saber que o rapto aconteceu e nós ficamos. É triste. Vamos fazer tudo para sair da terra. Pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia da nossa família. Que a nossa família acredita na mensagem. Que nossos filhos não acreditem em seus pais, mas que acreditem no Pai Celestial. Que não adianta os filhos acreditar no Pai. Quer dizer, acreditar que ele é um cristão é uma coisa, mas acreditar que ele vai por causa do Pai, não acredita não. Acredita que você é um filho de Deus. E que você vai porque você está obedecendo a Deus. Então ele diz, 500 pessoas no rapto que estariam vivas, seriam mudadas. Ora, tomando toda a cristandade católica e que alegam o cristianismo, 1 de 1 milhão, são 500 pessoas, há aquelas muitas pessoas faltando todo dia através do mundo, que não podem nem mesmo responder por eles. Virá e você nem mesmo saberá. As pessoas seguirão pregando e dizendo, tudo terá passado. E às vezes o pregador ainda pregando. Pensa numa coisa dessa. Então é melhor, por isso que às vezes fala assim, é melhor nós examinar a nós mesmos, né? Porque para não ser surpreendido nessa hora tão... Vamos fazer o seguinte, vamos chegar em casa e lembrar disso, deita pensando nisso, que o rapto pode acontecer de manhã. De manhã no sentido, porque às vezes tem pessoas que falam, o rapto vai acontecer de manhã, mas numa manhã clara e gloriosa. É numa manhã da eternidade, não desse mundo aqui. Então, que quando aquela manhã gloriosa, como nessa mesma mensagem que eu li aqui, Cristo é revelado em sua própria palavra, ele fala assim, é em uma dimensão que está na frente, isso está aí diante de nós, aqui bem pertinho, como estava perto do William Branham estava lá na 6ª dimensão, distância de 7 metros, ele deitado aqui, mas é porque ele estava em outra dimensão, pertinho da onde ele estava deitado. Ele disse, uma distância de 7 metros, eu estava vendo ele deitado. Então está bem pertinho aqui. É só esses olhos fechar, os olhos espirituais abrem, a gente passa para outra dimensão. Uma dimensão mais rápida. Então veja aqui, só que bem rapidinho aqui. Então ele disse aqui na mensagem, Deus escondendo e revelado em simplicidade. Ele disse aqui, haverá talvez, aí ele fala assim, agora veio como os mestres têm isso, eles têm quadros que vão mostrar 10.000 pessoas subindo, todos metodistas, se for pregador metodista, e se for pentecostal, todos pentecostais, isso nunca alcançará isso. Haverá talvez um que sairá de Jeffersonville,
apenas alguém que desapareceu, e eles dirão: bem, você, o restante deles nunca soube. Outro sairá da Geórgia, haverá um que sairá da África. Digamos que haverá 500 pessoas vivas que passarão pela transladação. Agora, este não é o corpo da igreja, é a noiva. Essa não é a igreja, é a noiva. Vê, a igreja subirá por milhares. Isso é na grande tribulação. Quer dizer, aqueles que vão ficar são milhares, que vão passar pela grande tribulação. Mas a noiva são poucos. Mas veja a responsabilidade nossa, tanto de pregar quanto de crer. As pessoas que vão passar pela grande tribulação, eles são santificados também. O que santifica a pessoa? Não é a palavra? Você acha que eles estão sendo santificados por uma coisa errada? Não. Está sendo santificado pela verdade. Porque a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E o profeta diz que tem as 10 virgens, um pano como esse aqui, ó, sem mancha. 10 virgens. Não é a virgem prudente, mas as 10 virgens está aqui. Mas ele diz que a noiva é como a mulher que compra um pano e corta um vestido do pano. Ele diz que o vestido é a noiva. Ele diz que tanto o vestido quanto o pano é tão santo. Ele até diz: aqueles que subiram e aqueles que ficaram, os que ficaram é tão santo quanto os que subiram, só que não fazia parte da noiva. Então fica um povo santo na terra também. Esse povo é o povo santo que vai viver na terra fora da cidade. É um povo de Deus, filhos de Deus que vão viver. Então o que nós devemos fazer? Agradar ao nosso Pai Celestial. Porque nós queremos ser salvos. Nós queremos ser obediente a Deus. E nós não queremos ter uma decepção. Sabe? Mesmo que, claro, nós queremos ir no rapto, não é isso? Mas se nós não formos no rapto, que nós sejamos salvos para morar e ter uma vida eterna morando aqui nessa terra toda purificada, sabe? Então aí, esse aqui eu não vou ler mais não, sabe? Deixa eu ler só mais uma aqui agora, só mais essa mensagem aqui. Eu anotei assim, só para a gente ter uma noção dessa verdade que está acontecendo aqui. Eventos modernos esclarecidos por profecia. Você sabe por que eu estou pregando? Para nós que somos pregadores. Mais ainda, que nós não podemos pisar nessa mensagem. Essa mensagem é a verdade e nós não podemos dizer e colocar ela em segundo plano. Ela está em primeiro plano diante de nós. Ela é essa Bíblia revelada. Então, se tem alguém que tinha uma ideia diferente, muda a sua ideia. Sai daqui crendo na mensagem. Sabe? E sabendo que tanto eu quanto você tem que crer nela como ela é, se nós queremos sair da terra. Escute bem aqui, o que eu quero que os irmãos entendam é isso aqui. 180, eu vou ler uns parágrafos até 186, começando no 183, bem rapidinho. Irmão ministros, por favor, me entenda, eu sou seu irmão, está vendo? Olha a advertência. Você quer se associar e também, vocês membros de igreja, de alguma igreja metodista, batista ou qualquer que seja, você quer se segurar naquela denominação por causa de sua mãe, sua avó que se segurou nisso? Ela saiu de algo para entrar naquilo. Aquilo foi a luz daquele dia, que como nos tempos de Noé, este é outro dia. Você diz, bem, este não é um dia pentecostal. Está vendo? Esse não é um dia pentecostal. A era pentecostal é passado, Pentecostes tem se ido, este é o tempo da colheita. O V é o tempo da colheita, o grão,
A água tem sido derramada, o grão já está ficando maduro. Venha ao grão, meu querido irmão. Ouça-me, creia em mim. Creia em mim. Se você crer em mim como servo de Deus, vamos cada um, em nossa própria maneira, inclinar nossas cabeças humildemente e oferecer uma oração que nós sabemos que nós devemos oferecer. Deus, toma-me como estou. Irmão, irmã, eu me coloco no altar essa noite também. Deus, molda-me, faz-me diferente, faça algo, Deus, faça-me da tua maneira. Você pensa que é fácil se pôr de pé aqui e cortar as pessoas em pedaços assim? É uma coisa dura de fazer, mas ai de mim se eu não fizer. Querido Deus, enquanto essa audiência inclina sua cabeça e coração, se vocês quiserem fechar os olhos, podem fechar. Querido Deus, enquanto essa audiência inclina sua cabeça e coração nesses momentos solenes aqui, encerrando essa conferência da Bíblia, quando nós vemos uma vindicação do Espírito Santo que agita essa nação para frente e para trás, e de um lado para outro, grandes avivamentos e indicações, sabendo que algo tem que seguir isso, e então ver aqueles 7 anjos descendo aqui no topo daquela montanha, lá no Arizona, quando até mesmo as revistas e toda a nação atestaram isso. E ver o próprio Jesus ali nos céus, olhando para baixo e dizendo aqui em Apocalipse 10, 7, na mensagem do 7º anjo, aqueles selos seriam abertos e os ministros de Deus seriam conhecidos, e os mistérios de Deus seriam conhecidos. E o que os reformadores não viveram o suficiente para trazer isto para fora. E aqui aqueles 7 selos que saíram e com todo ser aberto nesse dia. E ver todos aqueles grandes sinais e maravilhas que têm sido feitos, vindicados, predito antes que acontecesse, nem mesmo uma vez tem falhado conosco, mas fez conhecer simplesmente como isso foi. Querido Deus, nós reconhecemos que Jesus Cristo está em nosso meio, nós sabemos que Ele está aqui nessa noite, o Deus invisível aqui conosco para confirmar cada promessa que Ele fez em Sua palavra. Como Tu tens permanecido e provado a eles com as costas viradas no princípio original, antes que os personificadores mesmo entrassem no ringue. Senhor, que entrassem na corrida, como isso foi, Tu mostraste, provaste, profetizaste e disseste exatamente a maneira que isso aconteceria, e nós vemos isso acontecendo dessa maneira. E Pai, nós sabemos que não pode ser o homem, tem que ser Deus. E então nós sabemos que Tu estás nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Amém, amém. Vocês notaram aqui, irmãos? Vocês notaram o que disse aqui? Jesus lá de cima olhando para nós e dizendo aqui em Apocalipse 10, 7, aqui na terra. Quer dizer, olhando para nós e falando aqui. O mesmo Jesus, essa palavra é Ele está olhando porque Ele é o anjo forte. Mas Ele está falando conosco através do anjo que estava na terra. Está vendo? E Ele disse, olha, antes que os personificadores entrassem no ringue, aqueles que vêm para lutar contra a própria mensagem, que nós temos que crer no original que foi predito pelo anjo. E o original é a mensagem. Que Deus nos ajuda a crer verdadeiramente para não ser surpreendido daqui mais uns dias. Amém? Que Deus abençoe os irmãos também através da internet, que sempre está ouvindo, e que Deus abra os olhos de todos nós, abra os meus também,
Tá? Porque nós temos que crer que nós temos que viver a palavra. Então, vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus. Tá. Nós vamos orar pela irmã Cecília, que está fazendo aniversário hoje também. Nós vamos incluir ela na oração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como chegou o irmão Inácio falando sobre a irmã Cecília, que está fazendo aniversário. Meu Deus, que o Senhor abençoe ela, dá ela força, dá ela mais revelação, Senhor, e dá ela mais coragem para vir à igreja, Senhor, que é o mais importante, meu Deus, é vir na igreja para ouvir a Tua palavra. E às vezes ficar muito em casa, isso vai esmurecendo a pessoa, e o mais importante é ficar ouvindo a Tua palavra. E que o Senhor abençoe ela e dá a ela saúde, e também o seu pai, meu Deus, que nós entregamos eles em Tuas mãos, assim como nós entregamos todos em Tuas mãos, Senhor. Como nós vamos sair para os nossos lares, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos guarda, Senhor, e dá-nos uma semana abençoada. Aqueles que trabalham, que têm um trabalho abençoado, os irmãos que viajam, Senhor, guarda eles nas suas viagens. As irmãs que têm filhos pequenos, Senhor, ajuda elas e ajuda cada família, Senhor. Tira toda doença, todo problema, Senhor, e dá-nos saúde, Pai, para viver neste mundo, porque o Senhor é a própria saúde nossa. Meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Meu Deus, se ainda houver mais alguns dias, Senhor, na terça-feira estaremos aqui, quinta-feira nós estaremos aqui pregando a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos. A irmã Maria também, tá, viu, irmã Maria? Está incluída na oração, que Deus te abençoe. 79 anos, irmã Maria está completando. Que Deus abençoe, te dá força, tá? E saúde, e mais revelação para fazer ainda.